E a plebe que estava no meio deles teve um desejo ardente das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel voltaram a lamentar e disseram: Quem nos alimentará de carne? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos gratuitamente no Egito, e dos pepinos e dos melões e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E agora nosso apetite desaparece. Não há nada mais do que este maná diante de nossos olhos? E o maná era como a semente do coentro e se aparecia com cristal. O povo se espalhava e o colhia, e o moía em moinhos ou os pisava num pilão, e cozinhava em panelas e fazia bolos com ele, e seu sabor era como o sabor de azeite. E quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, o maná também caía sobre ele. Moisés ouviu o povo chorar por suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se inflamou grandemente, e isso afligiu Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu povo, e por que não te agradei, pois puseste carga de todo este povo sobre mim? Porventura eu concebi todo este povo? Porventura eu o gerei para que me dissestes: Leva-o a teu colo, como a ama leva a criança que mama, para a terra que prometeste a seus pais com juramento? Donde eu tirarei carne para dar a todo este povo? Porque eles estão chorando diante de mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso carregar todo este povo, porque é pesado para mim. E se tu ages comigo desta maneira, mata-me, por favor, se te agrada, para que eu não veja a minha desgraça. Então o Senhor disse a Moisés: Traze-me 70 homens dos anciãos de Israel, que conheces serem os anciãos do povo e seus líderes, e os trará diante da tenda da congregação, para que permaneçam lá comigo. E eu descerei e lá falarei contigo, e transferirei do Espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e eles carregarão contigo o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. E dize ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos alimentará de carne? Foi bom para nós no Egito, pois o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis durante 1 dia, nem durante 2 dias, nem durante 5 dias, nem durante 10 dias, nem durante 20 dias, mas durante todo o mês, até vos sair pelo nariz, até se tornar coisa abominável para vós, porque repudiastes o Senhor que está entre vós, e planteastes diante dele, dizendo: Por que deixamos o Egito? E Moisés disse: O povo no meio do qual estou é de 600.000 homens de pé, e tu dizes: Eu darei a eles carne para que comam durante o mês todo. Se um rebanho de gados fosse morto para eles, lhes bastaria? Ou se recolhessem todos os peixes do mar para eles, lhes bastariam? Então o Senhor disse a Moisés: Por acaso o braço do Senhor está curto? Agora verás se a minha palavra se cumprirá ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele e o colocou sobre os 70 anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas não o fizeram de novo. Mas 2.000 homens ficaram no acampamento. O nome de um era Eudade, e o nome do segundo era Medade. E o Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, e não foram à tenda, e profetizaram no acampamento. Um rapaz correu e disse a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus rapazes, disse: Meu senhor Moisés, impede-os. E Moisés lhe disse: Estás enciumado por mim? Seria desejável que todos do povo do Senhor se tornassem profetas e que o Senhor lhes desse seu espírito. E Moisés voltou do acampamento, ele e os anciãos de Israel. Um vento da parte do Senhor soprou e conduziu codornizes do mar e trouxe para o acampamento quase um caminho de 1 dia, em volta do acampamento, cerca de 2 côvados sobre a terra. E o povo se levantou e colheu as codornizes o dia todo e a noite toda, e por toda a manhã. O que colheu poucas codornizes, colheu 10 homeres, e as espalharam para si em volta do acampamento.
e a carne ainda estava entre seus dentes antes que fosse cortada. E a ira do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. E se deu àquele lugar o nome de Quibrote Hataavá, porque ali enterraram o povo que desejou com avidez a comida dos egípcios. De Quibrote Hataavá o povo partiu para Azerote, e ficou em Azerote. Miriam e Arão falaram contra Moisés em razão da mulher etíope que este tomara, porque tinha tomado uma mulher etíope. E disseram: Por acaso o Senhor falou apenas por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu isto. Mas Moisés era um homem muito modesto, mais do que todos os homens sobre a terra. E de repente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai vós três da tenda da congregação. E eles três saíram. E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se colocou à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse: Escutai agora minhas palavras. Se dentre vós houver profeta, eu, o Senhor, me farei saber em visão e falarei a ele em sonhos. Mas com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, não é assim. Eu falo com ele boca a boca, abertamente e não em enigmas, pois ele vê a imagem do Senhor. Por que não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se inflamou contra eles, e ele se retirou. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E Arão se voltou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Meu senhor, por favor, não coloques sobre vós este pecado, porque agimos como loucos e pecamos. Não seja ela como um morto que sai do ventre de sua mãe, como a metade de sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, por favor, cura. E o Senhor disse a Moisés: Se o pai dela tivesse cuspido em seu rosto, não estaria envergonhado durante 7 dias? Fique, pois, isolado durante 7 dias fora do acampamento, e depois seja trazida de volta. E Miriam ficou confinada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu até que Miriam fosse trazida de volta. E depois o povo partiu de Azerote e se acampou no deserto de Parã. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, cada um destes seja um príncipe entre eles. E Moisés os enviou do deserto de Parã, de acordo com a ordem do Senhor. Todos eles eram homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os nomes deles: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Zafate, filho de Oria, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Gigeel, filho de José, da tribo de Issacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Palti, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sode, da tribo de Zebulon; Gadi, filho de Suzi, da tribo de José, pela tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Asser; Nabi, filho de Vofse, da tribo de Naphtali; Geuel, filho de Maqui, da tribo de Gade. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu o nome de Josué a Oséias, filho de Num. E Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã e lhes disse: Subi por aqui para o Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede como é a terra e o povo que mora nela, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos, e como é a terra em que mora, se boa ou má, e como são as cidades em que moram, se moram em acampamentos ou em fortalezas, e como é o solo, se é fértil ou fraco, se há árvores nele ou não. E animai-vos e trazei do fruto da terra. E naqueles dias era o tempo das primícias das uvas. E eles subiram e exploraram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para o sul e chegaram até Hebrom, e estavam lá Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan do Egito.
E eles chegaram até o vale de Escol e cortaram de lá um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens trouxeram numa vara, e romãs e figos. E chamaram de vale de Escol naquele lugar por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram de lá. E eles voltaram de explorar a terra no fim de 40 dias. E eles voltaram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E lhes reportaram, a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. E eles reportaram a ele e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. Ela também mana leite e mel, e aqui está o seu fruto. Mas o povo que mora nessa terra é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos até lá descendentes de Aнаque. Amaleque mora no sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. E os cananeus moram perto do mar e às margens do rio Jordão. E Calebe tranquilizou o povo diante de Moisés e disse, subiremos e a possuiremos, porque poderemos vencê-la. Mas os homens que subiram com ele disseram, nós não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E eles espalharam a má notícia entre os filhos de Israel sobre a terra que eles exploraram, dizendo, a terra que atravessamos para explorar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E vimos lá os Nefilins, os descendentes de Aнаque, descendentes dos Nefilins, e éramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.